E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast. Meu nome é Rayane e hoje estou aqui com duas convidadas especiais, Josiele e Giovana. E hoje iremos falar sobre um dos primeiros romances urbanos da literatura brasileira, 5 Minutos, de José de Alencar. E hoje vamos mergulhar em um dos primeiros romances urbanos da literatura brasileira. E o livro vai ser Os 5 Minutos, de José de Alencar. Isso mesmo, gente. Um livro que, apesar de curtinho, tem muito a oferecer. Ele combina romance, emoção e uma boa dose de reflexão sobre destino, amor e as dificuldades da vida. E o mais interessante é que a gente está falando de uma obra escrita em 1856, mas que ainda consegue conversar com os leitores de hoje. Vamos entender por que esse livro se tornou um clássico? Então, vamos! E para começar, eu acho que a primeira coisa que chama muita atenção é o título. Então, por que 5 minutos? O título vem de um detalhe que parece simples, mas que muda tudo. O narrador, que muitos acreditam ser uma versão ficcional do próprio José de Alencar, perdeu o ônibus que esperava porque chegou 5 minutos atrasado e foi pegando outro ônibus que ele conheceu a Carlota. Exatamente. Isso traz a ideia de como o acaso ou o destino pode mudar a vida de uma pessoa completamente. É quase como se o autor dissesse: preste atenção nos pequenos momentos, eles podem ser transformadores. E eu adoro como essa história começa de uma forma tão casual e vai se tornando algo muito maior. Mas falando na história, vocês acham que os 5 minutos é só sobre romance ou tem mais alguma coisa aí? Olha, apesar de o romance ser o centro da narrativa, eu vejo mais do que isso. O livro também fala sobre o estado emocional de quem ama, aquele turbilhão de sentimentos que toma conta quando a gente está apaixonado. Verdade, e além disso, ele é um romance urbano, o que era algo bem invocado na época. O José de Alencar faz questão de mostrar detalhes da sociedade brasileira do século XIX. Os costumes, as convenções sociais, tudo isso aparece no plano de fundo. E falando nisso, vocês sabem o que inspirou o José de Alencar a escrever essa história? Pelo que se sabe, ele se baseou nas experiências pessoais dele, nas referências literárias que ele tinha e, claro, na sociedade brasileira da época. Ele era um autor muito observador, então usava o que via ao redor como combustível para as suas histórias. Sim, inclusive o formato do livro. É bem curioso, né? Ele escreveu como se fosse uma carta, quase um relato íntimo que o narrador está contando para sua prima. Isso deixa tudo com um toque mais pessoal. Sim, e ao longo da carta ele vai narrando como conheceu a Carlota, o que sentiu por ela, os desafios que enfrentaram juntos. Mas tem uma cena específica que muita gente comenta. Quando ele decide ir pro fundo do ônibus, por que mesmo ele fez isso? Ele estava tentando evitar as conversinhas paralelas, sabe? Tipo, aquelas pessoas que ficam se exibindo e contando vantagens. Ele queria sossego e acabou encontrando muito mais do que isso, né? Com certeza, foi ali que ele conheceu a Carlota. E daí a história deles começou. Mas uma coisa que dá um tom mais dramático para a trama é a doença da Carlota. Qual o impacto disso na história? A doença foi um grande obstáculo no relacionamento deles. Por um lado, trouxe muito sofrimento, mas por outro, mostrou o quanto o amor deles era forte. E mesmo com tantas dificuldades, eles continuaram lutando para ficar juntos. Sim, e isso reforça a ideia central do livro, o amor como algo resiliente, capaz de superar qualquer barreira. Mas, ao mesmo tempo, o livro também trabalha muito com uma ideia de incerteza. O narrador passa boa parte da história tentando descobrir quem a Carlota realmente é, onde ela mora, e isso cria um suspense que prende o leitor.
Verdade. Isso nos leva a uma questão. O que vocês acham dos pontos positivos e dos pontos negativos do livro? Para mim, o ponto positivo é como ele explora o amor de uma forma tão profunda e universal. Qualquer pessoa pode se identificar com a intensidade dos sentimentos do narrador. Já o ponto negativo, acho que o ritmo é meio lento em algumas partes e aquela cena do beijo no ombro no ônibus pode soar meio invasiva pra gente hoje, né? Concordo, essa cena é meio esquisita pra gente, mas acho que reflete os costumes da época. Outras coisas que eu destacaria, como positiva, é o estilo da escrita do José de Alencar. Ele é meio super poético e consegue envolver o leitor com as descrições ricas e emocionantes. Ah, com toda certeza. E é legal lembrar que o livro foi lançado lá em 1856, mas continua sendo super relevante. Dá para encontrar em várias bibliotecas, na biblioteca da sua escola, livrarias e até online, em PDF gratuitamente. E não podemos esquecer que 5 Minutos não é só uma história de amor, ele também é um retrato da sociedade brasileira do século XIX. Dá para aprender muito sobre os costumes e as limitações da época lendo esse livro. Isso é o mais incrível, né? É um romance que vai além e se torna quase um documento histórico. E aí, quem ficou com vontade de ler ou reler essa obra? Eu já tô até pensando em pegar meu exemplar de novo. Eu também. E para quem nunca leu, fica aqui o convite. 5 minutos é o curtinho, mais cheio de emoção e significado. Vale muito a pena. Pois então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. No próximo episódio vamos explorar mais um clássico da literatura brasileira. Não percam. Até lá, galera! Tchau, gente! Não se esqueçam de compartilhar o episódio com quem ama literatura. Até mais!